Estamos de volta com o nosso convidado, o jornalista João Pombo Barilli, falando sobre os 50 anos do Suplemento Literário de Minas Gerais. Bom, João, a gente estava conversando que parece que o suplemento teve muitos diretores. Eu estava conversando um dia desse com o Jaime Prado Gouveia, que é meu vizinho, eu encontro com ele volta e meia ali nas cercanias da padaria ali do bairro, né? E ele me falou que foram muitos. Foram, tipo assim, o Murilo foi um. Depois o Rui Mourão ia virar diretor, mas aí os milicos não deixaram. Mas é melhor você nem falar todos, porque são muitos mesmo. Cada um teve um estilo. Teve assim, eu acho que os principais, o Murilo que fundou, o Ângelo Oswaldo que foi... Pois é. Como que foi a fase do Ângelo Oswaldo? O Oswaldo? Ângelo foi uma fase considerada mais assim de... O Sérgio Santana era muito... Ainda estava em Belo Horizonte, que o Sérgio ficou aqui até 77, não morou em Belo Horizonte. Se não me engano. E eles eram muito ligados, então foi uma fase muito experimentalista. Assim. Então, Você sabe o que o Sérgio me falou uma época? Ele gostava muito do Murilo, ele devia muito ao Murilo, mas ele disse que a fase mais liberal do suplemento, mais experimental, mais livre mesmo, foi a do Ângelo Oswaldo. Talvez seja. Assim, hoje lendo, porque eu estou sempre lendo a coleção, né? O Ângelo ele teve essa visão de... Ele era muito novo na época também, é verdade. Muito, quando a gente vê as fotos. Ele era um menino. Assim. Então, e ele tinha essa... E ele fez coisas, por exemplo, uma capa que eu acho muito legal que o Sérgio Santana fez na época do Ângelo, que foi uma brincadeira, vamos dizer assim, com um documento do Lúcio Costa, porque na época o Lúcio Costa o urbanista estava fazendo um projeto para o governo, e o Ildeu Brandão, que era um outro cara importante, um outro contista muito importante que também trabalhou na redação, que era da geração do Murilo, o Ildeu trouxe uns documentos do Palácio da Liberdade lá para a redação e deixou os documentos em cima. E o Sérgio foi mexer nos papéis e era um documento texto do Lúcio Costa. E o Sérgio, que é um senhor de uma sensibilidade muito grande, ele leu aquilo, na mesma hora ele viu ali Cabral, ele achou que aquele texto, que era um texto de engenharia explicativa de um projeto, tinha o mesmo tom de um verso de Cabral. Aí o que ele fez? E o Ângelo teve a sabedoria de topar fazer essa capa. Eles fizeram esse texto do Lúcio Costa, e embaixo um verso do Cabral. E um texto pequeno do Sérgio Santana explicando assim, como que a poesia ela se manifesta assim, às vezes da forma mais... nos lugares mais inusitados, né? Como num texto de um burocrata, né? Um texto e talvez também, na fase do Ângelo, a censura militar, ele estava forte, quer dizer, foi também uma ousadia em termos de enfrentamento. Na verdade, isso que eu falei no início, a pessoa que seria naturalmente depois do Murilo seria o Rui. Só que os militares não deixaram, porque o Rui estava vindo da UNB e na hora que a indicação dele já estava feita, ele até teve uma cerimônia para tomar posse, mas aí os militares, quando ficaram sabendo que o Rui tinha participado do movimento que saiu da UNB, aquele processo, né, de afastamento de vários professores que pediram demissão juntos, eles não deixaram, eles barraram o nome. E aí o Murilo, que era uma pessoa muito solidária, foi até quando o Rui foi trabalhar no Museu da Inconfidência, né? Foi ali que ele começa a relação dele com o Ouro Preto até. E o Ângelo foi para ser o diretor, né, do suplemento. E enfrentou muito bem a censura, né? Assim, agora, outro que eu me recordo, que é muito nítida assim, a influência dele, é o Carlos Ávila, né? Porque ele abriu espaço muito para poesia experimental mesmo, né? O Ávila, da família filho do Afonso, né, que é um dos maiores poetas. Cuja mãe, Laís Corrêa Araújo, participou desde sempre. Desde sempre. Eles, na primeira geração, né, o Afonso, a Laís, eles estavam junto com o Murilo no início. E essa fase do Ávila, que foi uma fase importante também, e uma outra pessoa que a gente não pode esquecer dessa fase é o Guilherme Mansur, né? Que ele é um poeta, tipógrafo, que deu uma outra cara. Assim. Na verdade, o suplemento ele mudou de cara, eu diria, assim, grosso modo, quando o Sebastião Nunes entra nos anos 80, a gente não pode esquecer isso também, que o Tião ele deu uma mudada na diagramação, é muito nítido quando você pega assim, a coleção. E esse segundo momento, ou terceiro, se você considerar o primeiro,
que foi a do Guilherme Mansur com o Ávila, com o Carlos Ávila. Né? E a geração suplementos, fala-se dela, eu, para ser franca, já é de algum tempo, eu não, né? Quer dizer, Foucault e outros pensadores, assim, questionam muito essa questão de época, porque o que é uma época? Convive em vários períodos históricos numa época, né? Então, a geração suplemento, que é surgida ali, mas eles são muito diferentes entre eles. Você pega um Sérgio Santana, você pega um Vilela, você pega Jaime Prado Gouveia. Eles são totalmente diferentes. Não é? Eu acho assim, convivendo com eles, todos, quando eu era menino, eles eram pessoas que eram meus heróis, assim, as pessoas que depois se tornaram amigas. Eu acho que o que você pode falar de geração ali, quando comparo com a minha, é que assim, eles tinham entre eles uma coisa que hoje é um pouco mais difícil, que é de se mostrarem os textos um para os outros. Assim. Eles tinham essa coisa de... Era, digamos, uma rivalidade amistosa, vamos dizer. Como se fala, uma emulação, que fala às vezes, né? Um instigava o outro a produzir, né? Assim. Eles do lado de... Que é outra coisa, né? É um pouco por osmose também, porque você conviver... Ninguém fica imune convivendo com um Murilo Rubião. Ou com Emílio Moura, Eduardo Freire. Né? E também, por exemplo, quando essas pessoas vinham, por exemplo, Vinícius de Moraes, que era amigo de Murilo, e ele, quando ele veio, então, eles eram pessoas que frequentavam a redação do suplemento. O suplemento era uma coisa, era um lugar que era... Era um ponto de encontro. Um ponto de encontro. E não existia essa divisão assim tanto. Por exemplo, um outro cara que é muito importante para a história do suplemento, que eu acho que só tardiamente ele foi reconhecido, eu acho que ainda bem que eu consegui fazer isso, foi o Fernando Brant. O Fernando era um grande amigo do Sérgio Santana. E eles tinham uma mesa que, aliás, não era tanto no suplemento, era no salão, né, no bar, né, você lembra? Que todo dia eles marcavam ponto. O salão era em frente ao Paládio, ali um barzinho bem pequenininho. E eles marcavam todo dia, eles marcavam ponto ali. E o Sérgio, o Fernando e o Jaime, eles tinham uma mesa e muita coisa surgiu ali. Claro. O Sérgio escreveu muito. Começou os primeiros livros dele, foram escritos ali. Letras do Fernando foram buriladas ali. Ele tinha essa coisa da troca. A boemia, né? Tinha um pouco disso, né? Tinha. Talvez como a boemia do samba também, as coisas surgiam assim, né? De uma forma mais espontânea mais e não lúdica, tão, mais, né? Não tão assim, eu não sei se, isso que eu te falo, não é bom ser saudosista, mas talvez tivessem menos interesses, assim, né? Então eles... Agora, eu acho importante você falar isso, porque sempre se falou da turma do Carlos Drummond, ali da leiteria, não sei o quê, cafeteria, não sei o quê. Eu não me recordo esse tempo todo de se ter enfatizado como que o suplemento literário foi um ponto de encontro de gerações. Eu não me lembro disso ser muito enfatizado, assim... Eu acho que isso é uma coisa que... Precisa ser recuperado, sabe? Precisa. Eu acho que isso que eu falei, esse convívio de várias gerações, eu acho que foi um dos grandes... Eu sinceramente acho que é um dos grandes... grande jogada. Grande jogada, assim. Eu acho, assim, corajosa porque e esses bonito, caras todos tinham bonito. idades muito diferentes, né? Você pega... E me diz uma coisa, e agora essa última fase, então, né? A nossa fase presente. Sob a direção do Jaime Prado Gouveia, como que ela está sendo? Eu acho que o Jaime ele tem exatamente esse espírito do Murilo, assim, que eu acho que o Jaime tinha muito contato com o Murilo, eles foram muito amigos fraternos, tal. E ele é um cara também bastante, apesar de ele, por exemplo, ele que devia estar aqui no meu lugar falando, mas ele não é um cara que não gosta de televisão. A única vez que eu consegui entrevistar o Jaime foi para um jornal, aí eu estava anotando as coisas que ele falava, e ele deu uma travada geral. Daí eu falei com ele, olha, acabou a entrevista, vamos deixar isso, botei a caneta de lado e continuei a entrevista, porque eu tinha que fazer entrevista. Aí ele se soltou. Mas o Jaime não gosta de dar entrevista. Inclusive, eu respeito ele, porque é meu chefe. Segundo, porque ele, uma vez, eu já estava assim, meio assim, furo da vida dele não dar entrevista, eu tinha que ir. E aí ele virou para mim e falou assim, escuta aqui, eu sou escritor porque eu escrevo. Se eu soubesse falar, eu não teria virado escritor. Eu seria cantor, eu seria jornalista, seria outra coisa. Exatamente, que eu tenho vergonha de falar que eu sou escritor. Então, mas ele, voltando assim, do trabalho dele. Do estilo, ele é um cara muito aberto, assim. E eu acho que é uma herança dessa geração, assim. É um pouco isso, assim, dessa chamada geração suplemento. Mas hoje o suplemento, ele publica contos, ele publica ensaios, ele tem uma ponte com a universidade, mas não, assim, não poesia, excessiva. Eu acho que é uma coisa, parece que bem pesada, bem equilibrada, né? Assim. Eu, por exemplo, eu estou lá já tem
agora vão fazer 5 anos que eu estou lá. O que eu tento fazer é uma coisa que eu sinto falta no jornalismo cultural hoje, é que não tem mais espaço, né? O impresso não existe mais praticamente, né? Então, com os dias contados. É uma discussão, seria um outro programa para você fazer aqui sobre a crise da imprensa em geral. Então é impossível você querer publicar um conto no jornal hoje. É uma coisa completamente concebível, né? Você pensar, não existe esse espaço. E o suplemento ainda faz isso. Ou, por exemplo, fazer uma coisa que eu acabei de fazer, por exemplo, uma entrevista. Eu já fiz muitas entrevistas longas no suplemento. Uhum. Por exemplo, acabei de fazer uma com o Duda Machado, poeta, né? Uhum. E é uma coisa, tipo assim, a entrevista deu 14, 15 páginas. Onde você publicaria? Em que jornal? Lugar nenhum, né? Porque as pessoas apostam muito, erroneamente, por exemplo, se você parar para pensar o sucesso que a Piauí fez no Brasil. As pessoas apostam que as pessoas não gostam de ler, não leem mais. Leem. Exatamente. Pode não ler a publicação inteira, mas lê, né? Bom, eu queria agradecer muitíssimo, né, a sua participação. Obrigado a você pela divulgação do suplemento. Né? E longa vida, né, para o suplemento literário, que continua levando aí a cultura, a literatura para, sei lá, para esse mundão de Deus aí das Minas Gerais e com esse reconhecimento, né? Obrigado, Nil. E agradecer também vocês que nos acompanharam até agora e convidá-los para voltar na semana que vem, sempre nesse horário à tarde de sexta-feira. Até lá.